E aí, gente, tudo bem? Eu venho aqui hoje para falar sobre a razão, né? Sobre a lógica, a razoabilidade e o que eu aprendi com a colcha da minha cama. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Depois eu vou explicar o que a colcha me ensinou. Eu cheguei à conclusão que a gente vive, a gente cria um sistema de crenças que seja coerente para a gente, para poder viver. Todo mundo faz isso do seu jeito. Todo mundo acredita em certas coisas e normalmente é sem pensar. A gente vai aceitando, vai levando, aquilo ali vai sendo útil pra gente. Pode até não ser certo, pode até não dar muito certo, mas a gente vai levando. E a gente vai mudando as crenças também. É sobre isso que fala muito a neurolinguística, né? Sobre isso que falam, que os coaches treinam, né? Que é você mudar suas crenças, tirar as crenças negativas, pôr crenças positivas para melhorar de vida. Porque todo mundo tem um conjunto de crenças, todo mundo. Não tem como não ter. E eu quero falar um pouquinho mais sobre, fora essas que a gente vai tendo, que vai agregando porque a família ensina, porque a gente vê com os amigos, porque o nosso estilo de sociedade, a forma como a nossa sociedade é constituída, gera algumas crenças sem que você pense por elas. Né? Por exemplo, eu imagino que é comum ao pessoal que é sem terra, por exemplo, o pessoal do MST, Movimento Sem Terras, acharem que a solução é o comunismo, que a solução é invadir fazendas, que a solução é a via armada ou violenta. Não estou dizendo que sejam todos. Mas existe uma certa visão nesse movimento assim, que é uma coisa que o próprio movimento apoia. Então, se você concorda, se você entra para o movimento concorda com aquilo, então apoia a sua crença apoia aquilo, a gente vai indo. É claro que tem outros exemplos talvez melhores, mas eu pensei nesse agora de bate-pronto. Mas fora isso, tem aquelas crenças ou aquela visão que a gente tem de mundo que a gente vai procurando construir de outras formas, de uma forma mais racional, mais sensata, mais equilibrada, mais ponderada, mais debatida, mais discutida. Por exemplo, a gente pode usar a ciência para ter uma visão de mundo. Em que termos? Você pode usar, por exemplo, a química e a física para analisar fenômenos, para explicar certas ocorrências, coisas que acontecem, tanto um exemplo, você pode usar a química para explicar o que acontece com a Coca-Cola, né, quando você põe no copo. A química e a física, elas podem estar interligadas, né, que saem aquelas borbulhas, que aquilo ali é um gás, que aquele xarope é constituído de ervas, pererê, parará, e você vai construindo uma visão de mundo, por exemplo, ali sobre a Coca-Cola, mas a gente aplica isso de uma maneira variada no mundo que nos cerca. Você pode juntar a química, a física, a matemática relacionada, e dessa forma você vai criar, vamos dizer assim, um recorte. Deixa eu usar aqui umas cartas. E você vai usar um recorte da realidade. Aqui tem um recorte da realidade, que é me proporcionado pela física. Aqui tem um outro que é proporcionado pela química. E aqui outro que me é proporcionado pela matemática. Então eu tenho 3 recortes aqui para enxergar a realidade. Porque, na verdade, eu não vou usar toda a química, tudo que existe em química, para avaliar uma determinada coisa, e provavelmente eu não vou saber tudo de química. Eu não vou saber tudo de física, eu não vou saber tudo de matemática, mas eu vou usar aquele meu conhecimento para dar sentido e significado a algumas coisas. E assim a gente vai dar exemplo de ciências frias, mas uma coisa que talvez te ajude mais a entender o que eu quero dizer. Você pode usar a sociologia para analisar a nossa sociedade, o que está ocorrendo, por que certas coisas acontecem e outras não. Eu posso usar a antropologia para estudar como o homem se comporta, tanto sozinho quanto em grupo, quais são suas motivações, por que ele se comporta de determinada maneira, para estudar o homem em si. Eu posso usar a psicologia para me aprofundar na mente, né? Quais são as motivações inconscientes que eu tenho, ou usar a psicologia para ajudar a mudar alguns comportamentos meus. Ainda assim, eu vou me apoiar sobre uma ou alguma teoria sociológica, às vezes teorias sociológicas que se complementam, ou então uma teoria sociológica que é apoiada por uma teoria antropológica, que pode ser apoiada por uma teoria psicológica. São retalhos dessas disciplinas que às vezes a gente junta num baralho que faz sentido para a gente. Agora, é claro que vai ter outras visões de mundo, outras interpretações de mundo dentro de sociologia, de antropologia, de psicologia, que podem ser até contrárias às visões de mundo que nós temos, sendo que nós usamos as mesmas disciplinas. Só que nós fizemos retratos, né, e retalhos da realidade diferentes.
Eu posso pegar, por exemplo, dentro da psicanálise, eu posso pegar a psicanálise, né, a teoria de Freud, e com aquele retalho que eu tenho, fazer uma interpretação do mundo e do ser humano. E aí vem outra pessoa, por exemplo, que vê na análise, que vê em Jung, uma resposta melhor. E vai dizer, não, Gerson, não é bem assim. A verdade é isso aqui, é o que Jung diz. E aí você pode ter outras teorias completamente contrárias que digam, isso aí é bobagem, não tem nada a ver, o certo é esse aqui. Ou pode se valer de um ponto ou outro dessas outras teorias para apoiar a sua teoria de uma forma mais completa. São sempre retalhos que nós vamos pegando do mundo, de tudo, e construindo o nosso mundo, e construindo a nossa visão de mundo. Em religião, você tem milhares de religiões. Você tem, por exemplo, no meio cristão aqui no Brasil, você tem o católico, que é um retalho, uma forma de ver o mundo baseada nas doutrinas católicas. Você tem a protestante reformada, que é outro. Você tem os evangélicos, que poderiam ter muito a ver com o protestante reformado. Mas muitas vezes, por exemplo, você vai pegar um cara que é da Deus é Amor e vai pegar um cara que é da luterana. Não tem nada a ver. Mesmo dentro da religião, você vai ver retalhos diferentes. E a gente vai pegando esses retalhos e vai construindo o mundo. E vai afirmando que aquilo é verdade. E aí, onde é que entra a colcha da minha cama? Está aqui, a colcha da minha cama. Olha, são vários retalhos que eu fui juntando. E eu posso dizer que aqui, esse é o mundo. Está aqui o mundo. O mundo é isso aqui. Eu só estou esquecendo de dizer que esse é o meu mundo. Que essa é a colcha que eu construí com os retalhos que eu encontrei. O que eu preferi, o que eu descobri. E aí juntei e fiz o meu mundo. O problema é quando a gente diz que o nosso mundo é o mundo. Que a minha verdade é a verdade. Que o meu raciocínio lógico e bem costurado é o que tem que ser. É isso e acabou. Sendo que nenhum de nós é nenhum, nem eu, nem você. Nem o Papa Francisco, nem o Malafaia, nem o Dalai Lama, nem Hitler, se estivesse vivo, nem Karl Marx, nem Feuerbach. Ninguém tem a capacidade de ver o mundo na sua totalidade. Nós sempre interpretamos as coisas. E ainda tem mais um item interessante. Todo evento, tudo que acontece, ou toda pessoa que eu vejo, eu não só vejo a pessoa, eu não só vejo o acontecimento, eu não só olho para o fato, eu interpreto. Então aquela pessoa não é a pessoa em si, é a pessoa como eu a vejo. Aquele fato não é o fato em si, é aquele fato como eu interpreto através desses retalhos aqui que não me permitem ver o mundo diretamente. Então o que eu estou dizendo aqui é, ninguém pode ter certeza absoluta de nada. Ninguém. Agora, isso não impede que a gente converse, que a gente dialogue, que a gente troque ideias, que eu exponha meu ponto de vista e você expõe o seu, que eu dê as bases que me sustentam e você dê as bases que te sustentam. Mas é sempre bom saber, isso nunca é uma descrição de realidade. Isso é uma descrição de como eu vejo a realidade. E nunca, ninguém jamais terá todos os fatos diante de si e nem terá, mesmo que seja de um assunto, e nunca terá uma visão clara e limpa do que ocorreu, do que aconteceu, de quem é. Será sempre a visão do fato, do acontecido da pessoa, segundo eu interpreto. Só que isso é muito difícil a gente entender e aceitar. Pondere mais sobre isso, pense mais sobre isso, reflita mais sobre isso. Se você quiser conversar mais comigo, pode me adicionar no Face, ou então comenta aqui embaixo nos comentários. E a gente vai trocando ideias para ver o que você me ajuda a entender mais sobre isso, o que eu posso te ajudar a entender mais sobre isso, o que a gente pode conversar junto para entender sobre isso. Falou, até a próxima.